Olá, Valefãs, tudo bom? Meu nome é Tawane e hoje a gente vai falar sobre o grupo B, o grupo da morte da chave masculina de vôlei da Olimpíada de 2021. Mestre, eu preciso de um milagre. Pois é, o grupo B é considerado o grupo da morte da Olimpíada porque reúne as melhores seleções, com exceção da Polônia e da Itália, que estão no grupo A. A gente falou sobre o grupo A aqui, o vídeo vai estar aqui no card. Então a gente vai falar do grupo que tem o Brasil, mas não só o Brasil, como a Rússia, a França, os Estados Unidos, a Tunísia, que é o time mais fraco, e a Argentina. Vamos falar um pouquinho de cada um. Bom, vamos começar falando sobre a Tunísia. Infelizmente, o time tunisiano não tem muita informação sendo divulgada nem nos sites brasileiros, nem nos sites internacionais, mas a Tunísia é de fato o time mais fraco dessa chave tão forte que é o grupo B. O destaque deles é o oposto Hamza Naga, que joga na Tunísia, no Esperance, que é um dos melhores times de lá, se não o melhor, e que foi o destaque no pré-olímpico, o pré-olímpico onde a Tunísia fez a campanha perfeita, né? Ganhou de todo mundo. E se classificou para a Olimpíada em cima da seleção da Argélia. E realmente não tem muito o que falar sobre eles. É uma seleção que é uma incógnita, mas a gente sabe que não é a seleção mais forte, porque a gente vê pelo ranqueamento da Federação Internacional e tudo mais. E o primeiro desafio da seleção tunisiana é parar ninguém mais, ninguém menos que o atual campeão olímpico, atual campeão da VNL e também o número 1 no ranking da Federação Internacional aí nos últimos 10 anos, no mínimo, que é a seleção brasileira. Bom, a seleção brasileira chega em Tóquio com o status de muito favoritismo, muito mesmo. Isso não só por ser o atual campeão olímpico e da Liga das Nações e também número 1 do ranking, como já citei, mas porque tem um conjunto muito forte. Ao meu ver, é o conjunto mais forte da Olimpíada, inclusive. Embora a gente pode discutir algumas peças e tudo mais, ainda assim é um conjunto bem completo. E jogando junto também joga em harmonia. Apresentou um grande nível de vôlei na última competição, que foi a Liga das Nações, e também durante o ciclo. É vice-campeão mundial também, é uma seleção extremamente vitoriosa. Sem contar as vitórias e o desempenho em quadra, é satisfatório, é um desempenho que acompanha todo esse favoritismo. É difícil até você destacar um atleta da seleção brasileira, porque são muitos atletas que são muito bons. Caso de Lucarelli, Leal, Lucão, Wallace. Mas eu vou destacar aqui o levantador Bruno, que apesar de não ter sido unanimidade quando chegou na seleção, hoje é tido como um dos melhores levantadores do mundo. Joga com uma paixão incrível pela seleção brasileira e foi coroado com a honra de ser o porta-bandeira do Brasil no desfile das delegações na abertura da Olimpíada. Então o destaque absoluto vai para ele. Mas no grupo, além da seleção brasileira ser favorita, tem também uma pedra no nosso caminho nos últimos anos, que é a seleção francesa. Se a gente excluir a VNL e a Olimpíada da Rio 2016, ela sempre tá ali atrapalhando o nosso caminho, sempre tirando pontos ou ganhando jogos da gente. E faz parte do nosso grupo também. A seleção francesa não chega no seu melhor momento em Tóquio. Isso porque o melhor jogador e o destaque da seleção, o ponteiro Irving Ngapé, não está na sua melhor forma, não na questão física, mas na questão técnica mesmo. O que ele apresentou na VNL não foi nem perto do que a gente já viu o Ngapé jogar, mas é sim uma seleção muito interessante. Tem nomes muito interessantes, como por exemplo o levantador Tonio que para muitos é hoje o melhor levantador do mundo, e o Libriene Grebenikov, que é o melhor do mundo e que dá show e tudo mais. Mas a gente sabe que Jogos Olímpicos as coisas podem mudar e o time francês pode crescer, principalmente porque o oposto Patry é um dos mais novos e é estreante em Jogos Olímpicos. Como titular, pelo menos, eu lembro dele ser estreante em Jogos Olímpicos. Então, pode mudar o panorama da seleção francesa e aí criar um problema para as grandes favoritas. Mas fato é que a França chega num momento diferente do que chegou na Rio 2016. Bom, vamos falar então da Argentina. O time comandado pelo Marcelo Mendes do meu Cruzeiro. Sempre vai ser do meu Cruzeiro. Chega em Tóquio buscando novamente se classificar para as quartas de final, o que aconteceu na Rio 2016, mas que eles foram eliminados pela seleção brasileira, e busca melhorar essa performance, e quem sabe chegar até as semifinais e buscar por uma medalha. O que a seleção argentina apresentou na VNL não pode ser tomado como parâmetro sobre o real potencial que eles têm, porque antes de embarcar para Rimini, assim, dias antes de embarcar, eles tiveram um surto de Covid-19 no time,
e isso acabou atrapalhando bastante o desempenho dos comandados do Marcelo Mendes lá na Itália. Mas é uma seleção jovem e experiente, porque existem alguns jogadores ali que já estão na sua segunda Olimpíada, com muito potencial a ser explorado, que pode sim complicar a vida dos grandes e até complicar o confronto com o Grupo A, de repente, num confronto de quartas de final, já que eu acredito que a seleção argentina tenha total condições de passar de fase. Eu vou destacar aqui 2 atletas, um dos mais conhecidos do público em geral, que é o levantador Luciano De Cecco, é o levantador que joga no campeonato italiano já há muito tempo e também é um dos melhores do mundo. A gente tá falando de Olimpíada, então todo mundo que a gente destacar aqui vai estar entre os melhores do mundo. E também o ponteiro Facundo Conte, conhecido da torcida brasileira, ele já jogou no Cruzeiro, no Taubaté, e ele é o pilar dessa seleção, é o jogador que tem a responsabilidade não só do fundo de quadra, mas de virada de bola. Então, esses 2 jogadores são um destaque da Argentina, que também tem um conjunto forte, tem uma força no conjunto, e tem alguns outros jogadores que podem fazer a diferença, como, por exemplo, o Oposto Pereira. A estreia da Argentina já é complicada. Eles pegam um dos favoritos ao título de campeão olímpico, a Rússia. A Rússia que, junto com o Brasil, talvez seja o time com maior potencial, principalmente porque é um time completo, tanto dentro dos titulares como o time reserva. Então é um time com muito potencial, mas que ainda é uma incógnita na cabeça da maioria, principalmente porque teve um desempenho de altos e baixos na Liga das Nações, apesar de ter dado rodagem ao time. Quando jogou com o time titular, por exemplo, contra o Japão, não apresentou o nível que a gente está acostumado a ver da seleção russa. Bom, e talvez o técnico finlandês, o Thomas Samuelvu, tenha o melhor oposto reserva da competição, que é o Viktor Poletaev, e o titular é simplesmente o Maxim Mihailov. Isso abre um mundo de possibilidades para o técnico trabalhar com o Mihailov na ponta, de repente o Poletaev de oposto. Tem um trio de centrais muito fortes, tem também bons ponteiros, o Egor Kliuka, que aí assombrou o mundo com aquela diagonal curta que ele bateu na VNL. Enfim, o time da Rússia é um time muito completo, não só o time titular, como o time reserva. E se o Samuelvu conseguir tirar todo o potencial que esse time tem, eles são sérios candidatos a fazer a final olímpica, principalmente contra o Brasil, porque eles são um time muito bom, apesar de não contar com o Dmitry Muserski, que mais uma vez ficou fora da convocação por conta de lesão. Bom, e para fechar, o grupo B, o grupo da morte, a gente vai falar sobre uma seleção muito tradicional, que é a seleção dos Estados Unidos, que chega em Tóquio em um momento muito diferente do que chegava na Rio 2016. Houveram baixas por conta de lesão, como por exemplo o ponteiro Aaron Russell e o oposto Benjamin Pett, que não vão fazer parte do grupo olímpico porque se lesionaram. O Pett se lesionou durante a Liga das Nações e o Russell está se recuperando de uma lesão que foi bem grave, mas que tem o Matt Anderson, que é o Matt Anderson. E mesmo assim, ainda existem algumas incógnitas, porque o John Sparrow não mostrou muito potencial da seleção durante a Liga das Nações. Ele fez algumas escolhas de atletas para compor o grupo olímpico que eu particularmente não concordo, principalmente com o Moagu Tutia, que eu não acho que tenha muito nível de Olimpíada, mas são as convicções dele. E além disso, o Taylor Sander, que é o principal ajudante do Matt Anderson, também teve problema com lesão, mas conseguiu chegar ao grupo olímpico, e isso torna a seleção americana meio conturbada, meio diferente, porque ninguém sabe o que esperar. Fora isso, o levantador Micah Christensen também não tá nos seus melhores momentos, então a seleção estadunidense não chega com status de favorita, e com um grupo tão forte como é o grupo B, eles correm risco de nem se classificarem para as quartas de final. Acredito, inclusive, que eles vão brigar ali com a Argentina para passar em quarto nesse grupo, porque eu vejo Brasil, Rússia e França muito acima deles. Bom, esses foram os times do grupo B, o grupo da morte. E aí, quem será que vai passar em primeiro nesse grupo? O primeiro provavelmente vai ter um confronto de quartas de final mais fácil, já que o grupo A, lá no outro lado da chave, é um grupo um pouco mais tranquilo. Bom, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar. E também segue a gente nas redes sociais, no @TempoTécnicoPod no Twitter, @TempoTécnicoPodcast no Instagram e no twitch.tv/TempoTécnicoPodcast. E a gente vai fazer umas transmissões aí sobre a Olimpíada, na verdade, da Olimpíada. Eu vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!